Bom, vamos mergulhar direto nessa nossa aula explicativa de hoje sobre a expansão marítima portuguesa. A ideia aqui é entender como uma nação europeia super pequena e, digamos, encurralada geograficamente, decidiu simplesmente desbravar os oceanos desconhecidos. É surreal pensar como uma necessidade absoluta forçou a inovação, não é mesmo? E isso acabou conectando o mundo de um jeito que ninguém nunca tinha visto antes. Para mapear bem essa jornada histórica, a gente vai seguir um roteiro bem claro. Primeiro, preparação e estudo ativo. Depois, vamos para o cenário europeu, inovações e a rota, a chegada ao Brasil, as consequências da expansão e, para fechar, as fases da história do Brasil. Ponto 1. Preparação e estudo ativo. Vamos ver como dominar esse material. Olha só, dominar história exige uma certa estratégia, muito parecido com as próprias navegações. Assumir o controle do aprendizado significa, antes de mais nada, largar aquela rolagem infinita nas redes sociais. A dica de ouro aqui é usar tecnologia a nosso favor. Por exemplo, pedir para uma inteligência artificial resumir o assunto como se fosse para uma criança de 11 anos. Mas aqui vem o pulo do gato. Pegar esse resumo e escrever tudo à mão em um caderno. Sério, isso constrói uma base fenomenal através da memória motora. É de longe a melhor forma de fixar os conceitos na mente. Avançando para o nosso ponto 2, o cenário europeu e as motivações. Basicamente, a história de uma nação bloqueada. A palavra mágica dessa era é uma só: especiarias. Hoje a gente vai ao mercado e compra pimenta, canela e cravo por quase nada, certo? Mas é fundamental entender que, lá no século XV, esses itens valiam o próprio peso em ouro. E por que tudo isso? Porque essas mercadorias faziam uma viagem gigantesca por terra, passando pela mão de um monte de intermediários. Os mercadores muçulmanos traziam do Oriente, vendiam para os italianos em cidades como Gênova e Veneza, e esses italianos revendiam para o resto da Europa cobrando fortunas. Portugal precisava desesperadamente cortar essa rede. E a verdade é que não existiu um motivo único para Portugal se lançar ao mar. Foi um combo perfeito. Tinha o forte desejo comercial de buscar riquezas, claro, mas também a necessidade de território. Afinal, era um país espremido entre a gigante vizinha, a Espanha, e a imensidão do Oceano Atlântico. Além disso, havia um fervor religioso imenso para espalhar o cristianismo. E para juntar tudo, eles tinham a tecnologia. Portugal dominava as caravelas e instrumentos moderníssimos para a época, como o astrolábio. Foi exatamente esse caldeirão de motivos que deu a coragem necessária para enfrentar o mar aberto. Chegamos ao ponto 3, inovações e a rota. É a hora de mapear o desconhecido. É muito interessante ver as apostas que cada país fez. Portugal e Espanha queriam exatamente a mesma coisa, chegar aos mercados luxuosos da Ásia. Mas as estratégias eram totalmente diferentes. Portugal apostou todas as fichas no périplo africano, que era basicamente ir descendo toda a costa da África para contornar o continente e chegar ao Oriente. Já a Espanha comprou a ideia da circunnavegação, navegando na direção oeste com a ideia de dar a volta no globo e acabou esbarrando acidentalmente nas Américas. E não dá para achar que o sucesso veio da noite para o dia, viu? Foi um processo lento, metódico, passo a passo. O medo do oceano era uma barreira real. Acreditava-se em monstros marinhos e em abismos no fim do mundo. Tudo isso começou lá na conquista de Ceuta, em 1415, e levou décadas de pura exploração cuidadosa. Tiveram que superar o assustador Cabo das Tormentas no extremo sul da África, que o rei de Portugal rebatizou brilhantemente como Cabo da Boa Esperança. Até que, finalmente, em 1498, o navegador Vasco da Gama alcançou o Grande Prêmio, na Índia. Enquanto isso, nos bastidores, rolava um jogo político pesado. Em 1493, o Papa emitiu a bula Intercoitiera, que basicamente passava uma linha imaginária a 100 léguas de Cabo Verde para dividir o mundo. Mas Portugal bateu o pé. Eles se recusaram a aceitar essa linha inicial e forçaram um novo acordo. Um ano depois, assinaram o famoso Tratado de Tordesilhas, empurrando essa fronteira bem mais para o oeste. A grande suspeita é que os portugueses já sabiam que existiam terras por ali, e foi justamente essa manobra que garantiu a futura reivindicação legal sobre a maior parte do que hoje é o Brasil. Ponto 4 agora. A chegada ao Brasil. Ou como podemos chamar, um desvio monumental. Em março de 1500, a esquadra do Pedro Álvares Cabral sai de Lisboa com 13 navios. A missão oficial: ir para a Índia garantir as rotas comerciais. Mas, no meio do Atlântico, acontece aquele desvio gigante para o oeste. E em abril, eles avistam terra, ali na região do atual Porto Seguro, e chamam inicialmente de Terra de Vera Cruz.
Um detalhe logístico sensacional é que enquanto Cabral e o restante da frota seguiram a viagem original para a Índia, o navio do Gaspar de Lemos fez meia volta na hora. O trabalho dele era um só: correr de volta para Portugal para entregar a famosa carta de Pero Vaz de Caminha contando a novidade para o rei. Seguindo para o ponto 5, consequências da expansão. Vamos entender o impacto global de tudo isso. A gente precisa olhar para os fatos com bastante objetividade. Junto com toda a imensa riqueza que a Europa acumulou, o custo humano dessa expansão foi absolutamente trágico. A cultura e a religião portuguesa foram impostas, muitas vezes na base da força. E não foi só com armas. As populações indígenas foram praticamente dizimadas por doenças trazidas da Europa, contra as quais não tinham qualquer defesa imunológica. As tribos que tentavam resistir enfrentavam as chamadas guerras justas, a desculpa legal do Império para atacar. Para piorar, visando sustentar toda a economia de exploração, estabeleceu-se um sistema gigantesco e brutal de escravização de milhões de pessoas trazidas do continente africano. E, finalmente, ponto 6, fases da história do Brasil, da colônia até a nossa república. Colocando as coisas numa linha do tempo, nota-se algo bem curioso. Os primeiros 30 anos, de 1500 a 1530, marcam o longo período pré-colonial. Portugal meio que deixou a terra em segundo plano, mandando só expedições para extrair o valioso pau-brasil da costa. A colonização pra valer mesmo só começou em 1530, e esse período colonial durou quase 3 séculos. Até que aconteceu uma reviravolta digna de cinema. Em 1808, fugindo das tropas do Napoleão, o rei Dom João VI mudou toda a monarquia e a corte para o Brasil. Isso inaugurou o período joanino e foi um fato totalmente inédito na história dos impérios coloniais pelo mundo. 5 anos. Dá para acreditar? Essa era exatamente a idade do jovem Dom Pedro II quando o pai dele abdicou do trono e foi embora para Portugal. Uma criança herdando um império enorme. Como ele não podia governar, o país mergulhou no complexo período regencial, que foi uma época cheia de turbulências e revoltas governada por líderes temporários, até o famoso golpe da maioridade, que acabou emancipando o menino. E dando um salto rápido até os tempos modernos, essa varredura cronológica começa com a estabilização sobre o Segundo Reinado, que durou várias décadas. Em 1889, acontece a transição do Império para a República, abrindo espaço para momentos intensos como a Era Vargas. Na segunda metade do século XX, o país enfrentou o regime militar, para depois passar por toda a redemocratização. O que nos traz, enfim, para a nova República, que é exatamente o momento em que nos encontramos hoje. Para fechar essa nossa aula explicativa, fica uma provocação para reflexão. Como é que o simples desejo comercial de cortar intermediários para conseguir especiarias mais baratas fez uma pequena nação se jogar nos oceanos, redesenhando para sempre o mapa da humanidade e criando laços inquebráveis que moldam o mundo até hoje? É fascinante pensar nisso. Foi incrível desbravar essa história toda. E não custa lembrar, manter a constância nos estudos e fazer os próprios resumos à mão é o verdadeiro mapa do tesouro para dominar qualquer conteúdo. Até a próxima!